Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia. Bom, querido, antes que eu fale qualquer coisa, introduza a matéria, eu quero indicar livros para vocês, tá? A gente faz isso no início de toda a matéria, Indica os livros, tá? O intuito nosso de não termos um material... que tá aqui, pode vir, minha amada. Pode toda, Nathalie. Venha para cá. Então, ao intuito nosso de não termos um material didático, uma apostila, um livro, enfim, os cursos de teologia, nível de teologia bacharel, não usam esse método, tá? Básico e médio, sim. Só explicando, para os irmãos que estão chegando agora, porque qual que é o nosso intuito? Colocar vocês em contato com os livros, os teólogos, os bons escritores, tá? E para que também, porque o legado do curso não é só o conhecimento adquirido, é também o hábito que vocês, alguns pode ser que tenham, outros que não, mas que vocês tenham o hábito de serem leitores, pesquisadores, o resto da vida. Então não é porque fez o curso aqui, 3 anos aí e acabou por aí, não. A vida toda agora, pesquisando, se debruçando diante dos livros, da Bíblia, lógico, fato, não precisa nem falar, mas... e aí a gente vai fazer isso. Todo começo de matéria indicar aí 4, 5, 6, 7, 10 livros para vocês aí, tá? Aí fica a critério de cada um, investir nisso, ir lá e comprar os livros, tá? Eu geralmente tenho 2 critérios que eu uso para escolher os livros, Bons, tem que ser bom, Porque a gente sabe que tem um bocado de coisa aí que não é boa, tá? Embora seja, faz parte lá do escrito teológico, mas não é bom, e que seja acessível, financeiramente, que seja algo assim viável, porque tem livros caros também de teologia e a gente sabe que muitas vezes a nossa dificuldade é para pagar a mensalidade, aquelas coisas todas, então são esses 2 critérios, tá? Deixa eu partir de baixo para cima aqui, eu coloquei aqui porque é o menor. Deixa eu ver esse aqui, esse e depois esse. Vamos lá, começar por esse aqui, Deixar registrado aqui que é para o pessoal ver aqui, aqui, pronto. Esse aqui, amados, O Pastor e o Aconselhamento. Esse livro talvez seja o principal no sentido que eu vou extrair, dele os pontos para que a gente aborde aqui, tá? Não se preocupe que depois anotem, mas eu posto depois no grupo, todos eles, as capas e até faço uma pesquisa. Sim, eu passo, mas se quiserem anotar, porque a cabeça aqui às vezes falha, tá? Mas eu vou tentar, inclusive, fazer uma pesquisa de valores e eu posto para vocês e cada um fica, no critério de comprar ou não, de comprar para si mesmo, ou de fazer uma encomenda, a gente faz todo mundo junto, se assim decidirem. O Pastor e o Aconselhamento, um guia básico para o pastoreio de membros em necessidade, tá? Esse aqui, excelente, tá? Então recomendo sugiro que vocês adquiram esse livro aqui, tá? O segundo livro, a capa é atual, então essa capinha aqui mesmo, tá? Se vocês procurarem lá, essa capa. Esse aqui já é uma capa assim da época do Moisés, lá do Antigo Testamento. Esse aqui, não? Isso, mais ou menos. Esse é metade do que então é uma edição nova, Não, é antiga. Então. Mas esse é o Aconselhamento Cristão do Gary Collins? É ele mesmo? Isso, então é esse mesmo. Não mudou o título, tá? Antigo ou nova edição, continua sendo isso aqui, Aconselhamento Cristão. Excelente. Isso aqui nossa, que tesouro. É o mais indicado. Exatamente, é por isso que eu estou indicando. É um dos mais indicados, Então vai falar de questões pessoais, ansiedade, solidão, depressão, ira, culpa, toda, meu amado. Pode vir aqui mesmo, Bruno. Chega. Boa noite. Não estranha não que você está entrando pelo fundo da classe, Antes era para lá, agora é para cá, Fique à vontade, meu amado. Tem um lugar aqui e outro lá no fundão lá, dos bagunceiros,
Aquela cadeira para lá já dos bagunceiros. Pessoal. Não, irmã, para trás da irmã, até aí é tranquilo. Essa daí é só dos bravos. Ficou bravo, tá vendo? E aqui é dos comportados, ó. Mas vamos lá. Esses aqui são os que traz maçã pro professor. Pô, é verdade, pô, deixa eu... melhor. É outro nível, é outro nível. Mas vamos lá, questões, só para dar um panorama geral aqui, para vocês entenderem, tá, o conteúdo e como vale a pena adquirir esses livros aqui. Questões sobre solteiros e casados, então falar sobre solteiros, a escolha de um companheiro, preparação para o casamento, problemas conjugais, divórcio e novo casamento, tá? Questões sobre desenvolvimento da família, educação dos filhos, orientação dos pais, adolescência, juventude, aconselhamento vocacional, meia-idade, os últimos anos. Bom, tem tanta coisa aqui sobre sexualidade, homossexualidade, enfim, amados, luto, doença, drogas, um monte de coisa aqui que ele aborda numa perspectiva cristã, tá? Então isso aqui é Gary R. Collins. Tá? Aconselhamento cristão. Então esse é o segundo livro que eu estou indicando para vocês. E aí, amados, o que acontece? Nós vamos falar sobre aconselhamento, nós vamos aconselhar gente que é uma complexidade absurda, né? O ser humano não dá conta, ninguém dá conta do ser humano, só Deus mesmo, o Evangelho, e ainda numa perspectiva para a eternidade. Que aqui a gente percebe que por mais que a pessoa seja transformada pelo Evangelho, ainda há tantas coisas a ser trabalhadas, né? A complexidade é absurda. A gente vê isso na vida de todos os homens e mulheres de Deus, inclusive na história, né? Não é uma questão apenas que é do nosso tempo. E aí o que acontece? O que eu quero incentivar vocês aqui, que conheçam, procurem conhecer o ser humano nessa complexidade. A gente sempre vai estar aquém. A gente vai morrer estudando, 20, 30, 40, 50 anos de pesquisa e estudo, e ainda a gente vai ter essa demanda de conhecer o ser humano, porque, como eu disse, é uma complexidade absurda. Até os profissionais da área, né, sabem aqui que o negócio não é fácil, não. E aí, 2 livros aqui que eu quero indicar, indiquei acho que em outra matéria, mas quero indicá-los novamente, tá? Esse aqui, ó, Contra a Cultura, tá? Contra a Cultura, David Platt. Um dos livros também assim excelentes. Vai falar também sobre uma série de questões como aborto, pornografia, imoralidade sexual, né? Aborto, pobreza. Deixa eu ver o que mais aqui. Liberdade religiosa. Bom, aqui já vai para outro, mas ele tem muita coisa que vai servir para nós. E esse aqui também, ó, esse é excelente. O cristão e as questões éticas da atualidade. Também ele vai trazer questões como, né, deixa eu ver aqui, orfandade, os órfãos, excelente, também vai falar sobre pornografia, né, também fala sobre divórcio, homossexualidade também, vai falar sobre, só estou selecionando aqui, tem outras coisas, né, drogas, alcoolismo, tá, ganância e outras coisas mais. Então só para a gente entender que esses livros vão nos dar subsídios para que a gente possa, então, orientar pessoas, né? Porque quem quer ser um conselheiro precisa, de fato, ser uma pessoa que se prepare, que entenda a demanda e que busque isso no estudo, tá? 2 livros aqui que eu acho interessantíssimos, né? Embora eles não sejam, assim, tão acadêmicos na questão do estudo dos temperamentos, né? Aquela questão de fleumático, colérico, melancólico e sanguíneo, né? Não vai ser nessa questão tão acadêmica, mas é interessante porque ele traz, esse autor, Tim LaHaye, são 2, né? Acho que o primeiro é esse. Não, acho que o primeiro deve ser esse. Não tem uma sequência não, mas vou colocar aqui, ó. Temperamentos transformados pelo Espírito Santo, tá? Isso é um clássico também, muito antigo e vendido demais. Temperamentos transformados pelo Espírito Santo. E o outro é temperamento controlado pelo Espírito Santo. Muito interessante. Quando Deus, Ele nos salva, Ele transforma o nosso caráter, preserva a nossa personalidade e controla o nosso temperamento, que é chamado do fruto do Espírito, né? E tudo isso aqui diz respeito ao quê? Ao conhecimento do ser humano em todos os seus aspectos, ou nos aspectos principais. Então esses livros e tantos outros, né? Só estou indicando esses aqui, que é para a gente iniciar aí a nossa
nosso investimento nos livros a respeito do que nós vamos tratar, que é o aconselhamento cristão. O aconselhamento pastoral, na verdade, né, que é o título da matéria, não diz respeito só a pastores e a líderes, mas todos quantos discípulos de Cristo ou pessoas que aqui no caso são todos discípulos de Cristo, né, todos cristãos, que entendem que Deus pode usá-lo para orientar pessoas na vida, nas crises, nas adversidades. E aí necessariamente não precisa ser um pastor, um profissional, pessoas que tenham de fato assim preparo acadêmico, né? Mas pessoas que têm um relacionamento profundo com Jesus e uma maturidade cristã e na vida também, né? E que quer compartilhar isso com pessoas. Porque assim, a gente se depara muitas vezes com pessoas assim, desesperadas, querendo orientação. E muitas vezes a gente quer até orientar, mas não sabe como. Não sabe lidar, não sabe fazer a leitura, né, complexa, como eu disse, que é sobre o problema, a crise, o dilema, enfim. E o intuito não é trazer, como eu disse, nenhuma questão acadêmica, formar de fato profissionais na área. Não tem como, né? Você precisa de fato um curso dos seus 4, 5 anos nesse sentido, né? Mas a gente quer aqui propor para que cada um de nós entenda que nós podemos ser canais, ferramentas de Deus, vaso de Deus, na vida de pessoas que passam por crises na vida. Nós podemos ser esse discípulo, essa discípula de Cristo que abençoa essas pessoas, tá bom? É interessante assim, que todo pastor deve ser um conselheiro, mas nem todo conselheiro ele é um pastor, né? Nós temos pessoas na igreja, inclusive, não têm funções ministeriais, eclesiásticas que a gente chama, mas são pessoas que têm um conselho de Deus, têm uma palavra de Deus, né, para abençoar outras pessoas, tá? E também eu não quero falar com isso que é apenas uma palavra, uma fala, né? Não é lá você sazonalmente falar alguma coisa para uma pessoa. A gente vai perceber que o conselheiro é aquele que deve se dedicar afinco e às vezes prolongadamente na vida de uma pessoa. Por isso que é raro os conselheiros, por isso que são raros os conselheiros. Porque quem quer hoje, amados, dedicar tempo da sua vida, energia, tempo é uma moeda assim que é caríssima, né? Não tem um ditado, tempo é dinheiro, né? Então hoje a questão mais rara que a gente encontra é uma pessoa disposta a ofertar o seu tempo, seu ombro amigo, seu ouvido para uma pessoa. Inclusive na teologia a gente tem matérias que nos ensinam a falar, a homilética, né? Como ter a boa dicção, oratória, argumento, aquela questão toda. Mas ensinar a ouvir, a gente não tem. E é isso que eu quero pensar com vocês aqui. Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. Mas não só escutá-las, é ouvir de fato, se interessar profundamente pela história, pela vida daquela pessoa, que é única. Nós temos o que hoje? 7 bilhões de pessoas no mundo? Mais ou menos isso aí? Já chegamos a 7 bilhões, a 8 bilhões, aliás? Deve estar 7,6, 7,7 bilhões, né? Essa é a população mundial. Mais ou menos? Não? Não sabe? Não sabe? Ah, pensei que você está falando, não é. Vamos colocar aqui em torno de 8 bilhões. Com essa pandemia, estão sempre colocando os índices. Sim. Quem morreu, quantos milhões tem? Depois, quem tiver com a internetzinha e quiser dar uma googada aí, é permitido, viu? Na aula, assim, vocês, tá bom? É permitido vocês acessarem para esses fins aí. Por resto, não. Por resto, o Espírito Santo aí vai não, deixa eu falar. Mas ninguém vai acessar por outros motivos, né? Mas aí, a população mundial, ou até relógio mundial, se vocês entrarem no relógio mundial, esse site, relógio mundial, tem atualizado a população, quantos estão morrendo e quantos estão nascendo, assim, ó, ao vivo. Coloca aí, relógio mundial, vocês vão ver. É muito... 7,7 bilhões. 7,7 bilhões. Ó, dei uma chutada e acertei. Né? 7,7 bilhões de seres humanos. Nenhum deles, absolutamente nenhum deles, é idêntico a nenhum outro. Podemos ter gêmeos, gerados da mesma placenta, né? Siameses, criados na mesma casa, tendo a mesma educação, mas eles são pessoas diferentes. Não só nos seus gostos,
mas na sua estrutura, inclusive emocional, no seu temperamento, na sua personalidade e também no seu caráter. Ou seja, são pessoas distintas. Cada ser humano é um universo. Cada ser humano é uma história peculiar. E aí, amados, demanda de nós nos envolvermos, nos relacionarmos com essas pessoas, ou com cada pessoa que a gente pretende ajudar na vida, de uma maneira honesta. É por isso que o conselheiro tem que ter um interesse profundo pelo ser humano. Não pode ser um profissional eclesiástico, né? Não pode ser uma pessoa que friamente se relacione com aquela pessoa, porque assim, o que eu mais percebo, e que talvez sejam as questões bem cruéis, é quando um cristão, um pastor, um conselheiro, ele quer pegar versículos bíblicos e vomitar na vida e nas situações que as pessoas compartilham com ele, como se fosse assim, né? Tipo assim, a solução de tudo, né? Põe todo mundo debaixo de uma régua, né? E fala que todo mundo é igual e vai citando versículos bíblicos de uma forma até mecânica. Não é bem assim, amados. Nós, antes de tudo, precisamos conhecer e nos envolver com aquela pessoa, né? O conselheiro cristão, ele é diferenciado de qualquer outro tipo de conselheiro. Não é nem que eu estou menosprezando, eu só estou dizendo que o conselheiro cristão, ele é chamado para se envolver na vida daquela pessoa, caminhar com aquela pessoa, se dedicar com aquela pessoa. É por isso também que a gente não aconselha a multidão, a gente não aconselha as massas, né? O conselheiro, são poucas pessoas que ele consegue de fato ajudar efetivamente, tá certo? Não como um desencargo de consciência que você conseguiu lá se encontrar com a pessoa 2, 3 vezes lá no mês, em 2 meses e acabou por aí. Não, amados. Os processos para serem revertidos, que às vezes são formados durante anos, eles não são revertidos assim, né? Porque as pessoas pensam que tudo é na oração, uma campanha resolve. Campanha de 7 dias no monte, meu irmão. Deus vai bradar, vai mudar a tua história. Eu acredito de fato no poder da oração. Nós fazemos tudo debaixo da oração. Mas nós entendemos que há processos. Inclusive, Deus, Ele age por meio desses processos para reverter a situação de muitas pessoas. Traumas, né? Medos, dificuldades. Uma história que teve um lastro assim, crônico e longo, tá certo? De grandes perdas e dificuldades e pecado. A salvação, ela é abrupta, é automática, ela vem assim, de fato, de uma maneira instantânea na vida da pessoa, a salvação. Mas o processo de santificação, de reconstrução, isso demanda muitas vezes tempo. A gente tem essa falsa ideia de que assim, os caras da Bíblia, por exemplo, Paulo, ouviu o evangelho, né, no caminho de Damasco lá, teve encontro com Jesus, aquela coisa toda e tal, ficou cegão, desceu lá para Damasco, foi recobrado a vista e saiu pregando pelo mundo. Não foi assim. Houve 14 anos entre o encontro com Jesus e ser enviado a missões. 14 anos. Para um homem que já tinha toda uma estrutura religiosa, todo um conhecimento teológico, que tinha todas as condições humanas favoráveis, poliglota, um dos gênios, um dos homens mais eruditos da sua época. Eu estou falando a nível mundial, não estou falando de Jerusalémzinho, não. Eu estou falando de um homem que falava de igual para igual com os filósofos nos Areópagos. De um homem que tinha estrutura, né, intelectual como pouquíssimos tinham no mundo na época. E esse homem precisou de um processo também para que fosse enviado por Deus, né? O que eu quero dizer, na verdade, é que os processos eles são lentos, custosos, trabalhosos demais e que às vezes vai demandar anos, né? Pode ser que não, de repente aconteça um milagre, né? E lá em poucos encontros Deus alcance aquela pessoa e aquilo seja sanado, pode ser. Via de regra não é assim. E eu não quero desanimar ninguém, eu só quero mostrar uma realidade, né, que a gente precisa saber. Primeiro a gente desanima mesmo, mas depois... Mas esses 14 anos, como é que se explica esse tempo? Da onde que tirou esse... Ah, informação? Dos textos bíblicos, Natânia. A gente é bíblico aqui, viu? Tá, o Atos capítulo 9, verso 22, vamos abrir a Bíblia. Vamos lá pra gente, então aí, né, que a gente... Eu acho que eu estou bem parecido com o Paulo, que eu também demorou 14 anos para fazer os exercícios chamados.
Na verdade, sabe o que acontece, amados? Nós vivemos uma geração que vive na ilusão do imediatismo. Antes que a gente leia aqui, a gente vai ler, não se preocupe não, que a gente chega aí. Nós vivemos na ilusão do imediatismo, que as coisas na vida, elas acontecem assim, muito rápido, né? Então você vê um casalzinho casando e eles se separam depois de 1 ano e meio, 2 anos. Isso é incompatibilidade de gênero, não deu certo. Vocês pensavam o que ia, né? Eu estou há 22 anos me ajustando com aquela jovem senhora ali atrás e outros podem falar que é mais ou menos por aí, né? Então a gente vai, o processo é muito longo e árduo. Filhos se cria também num processo longo e as pessoas estão deixando assim, não tem mais jeito desse menino, 4 anos de idade, larguei de mão, não dá mais jeito não. 4 anos. Os especialistas dizem que 21 anos no mínimo é necessário para você, né, criar aí. Não é desanimando não, mas é bem por aí, viu? Mas tenha filho, pode ter filho à vontade. Né? Então assim, só entender os processos, amados, que eles são de fato longos. A vida é curta e isso que nos angustia. A vida é curta e a gente não quer esse processo longo, a gente quer tudo no imediatismo, mas infelizmente não é assim não. Capítulo 9 de Atos, versículo de número 22, a gente lê o texto dessa forma. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Olha que coisa interessante. Do verso 22 para o 23, passa-se aqui anos. É que a Bíblia não nos informa isso, né? E tendo passado muitos dias, esse é o problema. Quanto é muitos dias? Talvez aqui, lendo superficialmente, de uma maneira distraída, deve ter passado 15, 20 dias, alguma coisa assim, né? Vamos para o texto de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo de número 1, versículos, acho que é 17 e 18. Gálatas, capítulo de número 1, versos 17 e 18. Paulo vai relatar, o próprio Paulo vai relatar essa ocasião aqui, tá? Então, do verso 22 para o verso 23, há um período, né, bem longo. Então, Gálatas 1, 17 e 18 diz assim, Paulo dizendo a respeito daquela... Eu estou encurtando aqui, tá, amados? Só para a gente responder de uma maneira mais objetiva aqui. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então Paulo aceita Cristo no caminho de Damasco, vai para Damasco, né? A gente precisa pegar também o capítulo 11 aqui de Atos, capítulo 11 também, vai mostrar, aqui não vai dar tempo, mas eu sugiro que vocês leiam depois, tá? O capítulo 11 todo, e aí vocês vão perceber que houve também, é que não tem um versículo direto, a leitura que é preciso ser feita, né? É necessário ser feita para esse entendimento, tá? Depois vocês leem o capítulo 11, isso é tarefa de casa. Já que pediu, estou dando tarefa de casa agora. Né? Depois... Isso. Então o capítulo 11, é preciso depois vocês lerem em casa, tá? Mas o capítulo 11 aqui, vou direto no verso 26, tá? Que diz, verso 25 e 26, do capítulo 11. E partindo Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, né? Lá em Antioquia, inclusive, os primeiros discípulos, ou melhor, os discípulos pela primeira vez foram chamados de apóstolos. Então, vamos lá na contagem. Paulo aceita Cristo, ele fica lá em Damasco, ele diz aqui 3 anos, né? Ele fala 3 anos, mas no capítulo 2, versículo de número 1, ele completa a informação de Gálatas, 2 e 1. Depois, passado 14 anos, subi outra vez para Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Então, 3 mais 10, mais 1 ano aqui com Barnabé. Total de 14 anos, e o capítulo 2 ele fala. Depois de 14 anos é que eu subi a Jerusalém, e aí que o Barnabé é que introduz ele, porque os apóstolos nem queriam saber de Paulo, né? Não queriam saber dele. Ou seja, da conversão de Paulo até o seu envio, que é o capítulo 13 de Atos, o envio de Paulo e Barnabé para missões, que a igreja envia, passa-se 14 anos. Só para a gente entender que é um processo, até mesmo na vida de um homem, com toda a estrutura que nós, todo o pedigree que ele tinha religioso. Tá bom? Onde fala que é 14 anos? Gálatas 2 e 1. Isso, capítulo 2 e verso 1.
Então olha só como é bom a gente estudar, né? A gente vai descobrindo esses detalhes aí, tá? Respondi de uma maneira bem até superficial, mas se quiserem lá no zapzinho a gente dá mais subsídio, até mesmo de texto e tudo, né? Mas já deu aí para mais ou menos basear? Então tá ótimo, vamos lá. Então só para falar, amados, da questão do processo, a questão da necessidade do tempo na vida das pessoas. O próprio Deus, ele estabelece esses processos para tratar a vida das pessoas, tá bom? Então a gente não vai cair na ilusão que nem os nossos problemas, nem os problemas daqueles que a gente se dispõe a ajudar vão ser coisas assim do dia para a noite resolvidos. Então é por isso que nós temos hoje poucas pessoas dispostas, porque o tempo precisa ser ali ofertado, a energia, né, investido, e aí é preciso ter essa disposição. Mas tem uma coisa que vale a pena gastar o tempo em relacionamentos e para restaurar a vida de pessoas. Embora, amados, é uma tarefa ingrata no sentido do resultado, que muitas vezes a gente não vê, né? Trabalhar com pessoas em crise, em dificuldades, muitas vezes traz frustrações. E frustração é uma coisa também que a gente não gosta de passar. Mas a gente não tem outro caminho. A gente não tem uma opção. Quer dizer, opção tem, de ser desobediente a Deus. Tem essa opção, não tem problema, né? Mas se quiser obedecer a Deus, a estrada é longa, né? Como diz o texto, o caminho é apertadinho, é dificultoso, como diz um amigo meu, né? Dificultoso, mas assim, amados, é gratificante no sentido que nós estamos fazendo aquilo que é o que mais importa na nossa vida, é ajudar pessoas, tá certo? É o desprender-se de si, é o deixar esse egoísmo exacerbado que cada vez mais toma conta da nossa vida, de achar que nós somos as pessoas únicas que precisam de ajuda. Não, amados. Nós, claro, precisamos de ajuda, mas também nós somos esses veículos de Deus que podem ajudar tantas pessoas, né? Então o conselheiro deve pensar no aconselhamento não primeiramente como uma tentativa de corrigir problemas, mas como uma tentativa de... Isso aqui eu acho importante, anotei aqui porque eu não posso esquecer disso, tá? Vou até começar de novo para vocês, se quiserem anotar, anotem. Os conselheiros devem pensar no aconselhamento não primariamente como uma tentativa de corrigir problemas, mas como uma tentativa de reorientar a adoração das coisas criadas para o Criador por meio do Evangelho. Muitas vezes a gente pensa que aconselhar pessoas é resolver o problema dela ali. Não é apenas isso. Um conselheiro cristão não pode ter essa visão. O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa missão? É o que diz aqui, reorientar a adoração das coisas criadas ao Criador. Não é apenas ir lá e ajudar uma pessoa numa sua demanda, numa angústia, numa tristeza, numa questão pontual. É de levar essa pessoa, amados, as coisas criadas e a criatura, ao Criador. Todo o desajuste dos seres humanos é por causa de que eles não estão em sintonia com Deus. Todos. Fala, André, você está sendo muito simplista. Tudo é pecado? É. Fazer o quê? É o que eu entendo. Tudo é resultado, deriva do pecado. O desajuste humano é por causa dessa queda, dessa ruptura que o ser humano teve lá atrás, amados. Isso não é simplista, é simples no sentido do entendimento, porque é isso mesmo. A complexidade se dá nos desdobramentos do que isso acarreta. Aí que é o pepino, né? Aí que é a questão difícil. Mas é isso. Então não é só resolver aparentemente, não é só uma questão sazonal. É de fato levar aquela pessoa, reorientar aquela pessoa a estar novamente, não é novamente porque ela nunca esteve, não é? Porque também nós nunca estivemos e nunca estaremos, mas tem essa tentativa de reorientação para que essa pessoa vá em direção a Deus novamente. Isso é um processo, como eu disse, longo. Não é só longo, não tem fim. É que às vezes é mais gritante naquela pessoa em tal estágio da vida por causa de tal problema e tal questão. Aquilo grita mais. Mas no final das contas, esse é o papel final do conselheiro cristão. Levar as pessoas a Cristo. E não só resolver, porque assim, amados, ou nós tratamos as raízes das coisas, ou a gente vai maquiando tudo.
Ou nós tratamos de fato, porque o Evangelho, ele pretende, a religião, ela sempre foi ineficaz. Sempre. Ela sempre tratou quando o leite derramou e mesmo assim deu aquela enxugada velha, aquela guaribada. No sentido que assim, ó, tem esse problema, resolve assim. E aparentemente foi resolvido, porque eliminou o problema aparente. E muitas vezes antes, eliminava, era a pessoa. Pecou, morre, pedrada, fogo, alguma coisa desse tipo. Aí veja bem o que Jesus propõe. Ele disse assim, os antigos disseram assim, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, aquele que no seu coração cria ódio pelo seu próximo, já é réu de morte. Né? Os antigos disseram assim, aquele que adulterar será morto. Eu, porém, vos digo que aquele com seus olhos olhar para alguém ilicitamente já é adúltero. O que o Evangelho faz? Vai na raiz, no nascedouro do negócio, na essência, na fonte, né? E estanca apenas? Não estanca a fonte. Tem que mudar aquele trem lá, não é? Então não é essa questão de mudar comportamentos e hábitos. Alguns hábitos vão contribuir para o processo. Só que a questão é muito mais profunda. É por isso que eu disse, o conselheiro cristão, ele lida com coisas mais complexas, no sentido que é a raiz da natureza humana. E aí, paliativos, amados, não dá conta. O Evangelho não é paliativo. O Evangelho, ele pretende, na raiz, matar o problema lá. O problema é que o problema, ele renasce, né? Então a raiz é morta lá, mas tem essas ervas daninhas, elas vão brotando assim, ó. Então você mata um negócio aqui, nasce lá, mata aqui, então você vai matando essas raízes, tá certo? E olha como é um processo que não acaba nunca, né? Como eu disse, tem coisas que brota mais, que aparece mais, é mais danoso socialmente, psicologicamente, fisicamente. Tem pecados de fato que eles têm. Alguém diz assim, André, não tem pecadinho, pecadão? Não, tem. Claro que tem. A Bíblia não diz que tem pecado, inclusive, que é para a morte, e outros que não são para a morte? Então tem. Tem pecados que eles são mais danosos, por N motivos. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, 19 e 20, não me falha a memória, vai dizer lá, 1 aos Coríntios, capítulo 6, primeiro confira aí antes de anotar, porque às vezes eu me engano aqui, viu? Estou puxando na memória aqui, e a memória às vezes não ajuda, não. Né? Capítulo 3 de 1 aos Coríntios, verso de número 16, 17. O 6 também, 18. Pode ser o 6, 18. Pode ser, mas vamos ver aqui no 3, 16, 17 e 18. É porque o 6 também tem um texto que a gente vai recorrer, que é parecido. Mas vamos começar pelo 3, versos 16, 17 e 18. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Não é isso? Não era nem 18. 16, 17 já é o suficiente. O capítulo 6, aí sim, do verso 18 ao 20. Tá? 1 Coríntios também, capítulo 6, verso 18 ao 20. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Mas olha que coisa interessante. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas tem um que comete que é contra o seu próprio corpo. E o texto diz, quem peca contra o seu próprio corpo é destruído por Deus, porque é o próprio templo do Espírito Santo. Então tem pecado sim, que tem resultados, efeitos diferentes. E lá em 1 João, capítulo de número 5, deixa eu conferir aqui antes de falar o versículo, eu acho que é o 20, mas vamos conferir. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, né? Não é evangelho, é carta, tá? 1 João, capítulo de número 5, eu acho que é o verso 20, deve ser lá o último versículo, né? 1 João, capítulo de número
5. Tenho que achar com vocês. 17, 18. 17 e 18. 1 João capítulo 5, versos 17 e 18. Aliás, o 16, o 17 e o 18, tá? 1 João capítulo 5, versos 16, 17 e 18. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Esse não peca aqui, que não é que nunca peca, né, irmão? Tá? A tradução não é das melhores. O texto original é que não vive pecando, que não tem o hábito de pecar. Não vive pecando. Exato, não vive em pecado, não vive pecando, né? A tradução minha aqui não é das melhores. Não peca, que aí falei que então ninguém é. Qual é a sua tradução? A minha, a minha é uma das piores do mundo, minha amada. É a meio da revista corrigida. É das piores do mundo. É a pior minha revista atualizada. Mas vamos lá, queridos, verso 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Outro texto aqui que vai falar para nós que há pecado e há pecado. Há pecado, inclusive, que gera morte direta. Alguns entendem que aqui é a própria rebelião contra Deus, que é mais ou menos a ideia da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a rejeição contumaz, consciente, né, da ação do Espírito Santo sobre sua vida. Tá? Então, só para resumir também, que é um assunto um pouco complexo para a gente, né, falar assim resumidamente. Mas a questão é, há pecados e há pecados. Né? Há efeitos do pecado e há efeitos do pecado. O que a gente precisa entender é que o aconselhamento não é de uma maneira superficial de resolver um problema aparente e imediato. É entender de onde nasceu aquilo, o porquê que aquilo surgiu ali, o porquê que aquilo se manifestou ali, aliás. Né? Então a gente ir lá na raiz das questões. Às vezes é um trauma. Né? E aí como a psicologia nos ajuda, amados. Né? Como o tal do Freud, demonizado por tantos cristãos, nos ajudam, né, a entender essa dinâmica, esse processo de formação, né, do ser humaninho lá nos seus, né, aquela coisa toda. Então, assim, para a gente entender, para a gente ir na raiz do negócio, para a gente entender onde nasce o pecado, porque o pecado, ele tem processos também. Vamos ler Tiago, capítulo 1? Tiago, capítulo 1. Eu acho interessante o que Tiago, ele aborda aqui, que a gente sempre pensa que as coisas são assim, né? Abrupta, surgiram ali do nada, e também a gente consegue podar. Não é bem assim não. Capítulo 1, versículos de número 13, 14, 15. Tiago, capítulo 1, verso 13, 14 e 15. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, como a versão aqui é ruim, engodado. Que trem esse? É seduzido, né? É isca, né? O engodo. Então cada um é tentado quando é seduzido, atraído pela sua própria concupiscência, ou seja, desejo ilícito. Verso 15, depois havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Perceberam o processo? Não é? Então olha só, a tentação, a sedução, a concepção, dá luz, dando a luz, então é consumado e é gerado a morte. É um processo. Eu acho interessante nós pensarmos que o pecado tem uma geografia, né? A geografia do pecado, eu preciso entender que eu estou numa geografia que ali eu posso cair no pecado. Existem processos, e nesse processo a gente deve estancar lá na raiz do negócio, matar no ninho mesmo. É o que o Evangelho pretende, na raiz, na natureza. Então nós vamos lidar, e lidamos no aconselhamento, com natureza, não é com hábitos e comportamentos externos apenas, amados, é natureza. E aí que eu falo que o conselheiro cristão, ele vai ter esse olhar de que é muito mais profundo do que questões sociológicas, psicológicas,
né? E de outras fontes, que também são, mas é muito mais profundo. É reorientar essa pessoa ao Criador, tá certo? Bora lá então. O nosso alvo abrangente é construir infraestrutura espiritual na vida de pessoas, né? E não somente estancar vazamentos, como eu disse aqui. Então, de fato, Fala, André, mas a gente só vai orientar, a gente só vai aconselhar cristãos? Não, a gente se depara com muitas pessoas que não são cristãs, inclusive dentro de igreja. Nós temos muitas pessoas dentro de igrejas, membros oficiais da igreja, né? Alguns até com funções oficiais na igreja, gente que tem tempo de igreja, tempo de casa, né, que a gente fala, né? Isso, é aqueles que são tão antigos que não participaram do dilúvio, mas pisaram na lama, que o dilúvio deixou, gente assim, né, os jurássicos da fé. Então a gente tem essas realidades também, não cristãos dentro da igreja e também não os cristãos declarados, né? Que não faz muita diferença, e talvez seja pior o primeiro caso, ou seja, aqueles que estão dentro da igreja e não são cristãos, né? E esse talvez seja mais complicado, porque até desconstruir a hipocrisia, desconstruir a ilusão, até mostrar para a pessoa que ela precisa de fato aceitar Cristo, né? Até você... Amados, tem casos e casos, por quê? Tem casos que as pessoas são sinceras, elas não mentem, elas não são tão iludidas assim, e aí o processo ameniza um pouco, né, esse trabalho, mas outras não, é difícil. E aí você precisa levar a pessoa a enxergá-la, né? A enxergá-la. É interessante que tem pessoas que acham, quando vão se aconselhar, que o problema delas são os outros, né? Quando são questões conjugais, principalmente, talvez seja o mais comum, né? São os outros. Não, o problema sempre será a pessoa em si, né? Jesus, ele era inalterável, independente das pessoas. Eu pego sempre um texto, uma passagem bíblica, que é a ceia. A última ceia que Jesus celebrou, estavam os 12 apóstolos, inclusive o Judas, né? Cabra ruim, viu? Deu trabalho, né, para Jesus. E aí é interessante quando o Judas, porque já tinha sido cogitado lá que alguém ia trair Jesus e tal, e um pergunta, sou eu, Senhor, sou eu e tal. E quem pergunta sou eu, não era. Quem não pergunta que não era ele, era ele. Então os que estavam preocupados em saber se era ele, não era. E o outro que não sou eu, era ele, né? E aí o Jesus, ele oferece o pão, o prato lá, com o pão para Judas, e Judas vai lá e come. Eu acho interessante que assim, é como Jesus estivesse falando, Judas, você vai me trair, você é um mau caráter, só te fiz bem, você vai me fazer mal que você vai fazer comigo. Eu não só te chamei de amigo, mas te considerava amigo, o texto vai dizer isso, né, dos Salmos, e Jesus cita, o meu amigo íntimo, a quem eu tanto amava, me traiu. Então Jesus não tinha Judas como um cara assim que era distante, e Jesus tinha, da parte de Jesus, era um amigo íntimo, amados. Olha só que coisa interessante, era um amigo íntimo, não era apenas mais um. É um dos 12 aí, isso aqui vai ser substituído daqui a pouco, está tudo certo. Não, um amigo íntimo. Vocês conseguem imaginar a dor de Jesus por saber disso? E até o final, Jesus ofereceu a destra de comunhão. É como Jesus tivesse falado, você é um mau caráter, você é um satanás, é um diabo, mas o que você faz não altera o que eu sou para você. Ó, né? Como diz por aí, é forte Brasil esse negócio. Né? Então ele é inalterável. Jesus é esse que não é afetado pelos outros. Mas fora Jesus, todos nós somos. Mas isso não nos exclui da responsabilidade, a transferir a responsabilidade para os outros, que é o que as pessoas mais fazem. Né? Então, atribui a um, a outro. Pode ser, quase sempre são de fato realidades parciais, onde pessoas contribuem para o sofrimento e a angústia daquela pessoa, é fato. Mas a pessoa precisa ser tratada, ela, pessoalmente. Né? Então, nunca transferir para outro. Então, nosso alvo é isso mesmo, construir essa infraestrutura espiritual na vida da pessoa, tá? Não estancar esses vazamentos. Eu anotei aqui um negócio também que eu acho interessante, que nossa confiança não está em alguma técnica, né, super desenvolvida de aconselhamento, mas em Jesus Cristo. Ele é um modelo de ser humano como deve ser. Jesus é o meio e é o alvo. Eu acho importante esse ponto aqui. Jesus é o meio e ele é o alvo.
de mudança, né? Então eu não acredito também que apenas técnicas, abordagens científicas, né, dessas ciências que nós temos humanas, elas por si só são eficazes e suficientes para transformar vidas. Jesus é o meio, né, e ele é o alvo dessa mudança. Não adianta, inclusive, a gente ter a expectativa em uma pessoa que de fato ela não é cristã para que ela absorva aquilo que a gente está passando, que é o ideal de Deus, que é o padrão de Deus. E a gente nunca vai rebaixar o padrão de Deus, tá certo? Senão serão só paliativos. Funciona em certo momento, certo período, mas volta de novo o problema, porque não foi resolvido o problema, foi mascarado, né? Foi ali sazonalmente solucionado, mas sem eficaz, né? Sem eficácia. Então o meio, coloquei aqui, Jesus é o meio, então, para desenvolver esse relacionamento com Ele. E o alvo é que essa pessoa deve manifestar o caráter de Cristo. Então, quando a gente aconselha alguém, amados, cristão ou não cristão, esse é o ponto. Não cristão é a mesma forma. Agora, qual que é o problema do não cristão? O cristão tem o Espírito Santo, né? De alguma maneira tem o entendimento de Deus, a clareza da vontade de Deus em certo nível. O não cristão não. É uma pessoa que, pelos seus esforços, ainda que tenha boa vontade, não vai dar conta do negócio. E aí o que a gente precisa fazer? Levar essa pessoa a Cristo. Ah, André, então a gente vai evangelizar, taca ali Jesus nela? Não, não é bem por aí, né? Mas fazer todo ser humano entender que não tem outro meio, outra saída, a não ser essa pessoa, esse ser humaninho, ele de fato conhecer e se relacionar com Jesus, amados. Não tem nada a ver com religião. Ah, então eu vou levar a pessoa a trocar da sua religião. Aí já começou tudo errado, né? Não, é a igreja que ela está tudo errado. É Cristo. Então, se nós não apontarmos Cristo como sendo o princípio da reversão de toda angústia, tristeza e dilema humano, não vai dar certo. É simples assim. Então, eu sou cristão, eu preciso abordar essas questões aqui. Senão, eu vou estar enganando vocês, achando que vocês vão achar que a gente vai descobrir aí alguma coisa assim mais eficaz, né? Problemas pessoais exigem acompanhamento pessoal. A gente não trata no coletivo, nunca, né? A pregação, aquela coisa toda, né, que a gente está acostumado, pastores, líderes, achar que aquilo vai resolver. Não, amados. Muitas vezes aquilo é um paliativo. Né? Seria mais fácil, né? Porque a gente já trata no atacado, né? Então, atacado assim, 2 cajadadas já foi um monte de ovelha, né? A gente fala de cajadada, mata 2 coelhos, já um monte de ovelha, né? Então, 2 cajadadas, assim, 2 domingos seguidos, só desceu o cajado 2 domingos e já resolveu o problema de todo mundo. Não é assim, não dá. A pregação, ela tem sim o seu propósito, é importante demais, é o pãozinho diário. Isso eu estou falando do instrutivo, a pregação expositiva, orientadora, pedagógica, aquela coisa toda, né? Nesse naipe aqui, ela tem o seu propósito lá. Quando vem com a carga de ensino e orientação, ótimo, ela também vai contribuir. Mas a questão aqui dos problemas pessoais tem que ser na pessoalidade, como eu disse. Aí demanda, né, descer do púlpito. Né? Exato. Descer do púlpito, olhar olho no olho, procurar saber a história. Ter a paciência para ouvir. Porque a gente já tem aquele negócio, né? Quando a gente ouve, já tem já elaborou aqui a resposta. Já está aqui, é só ele parar de falar que eu já taco-lhe aqui a fala. Né? Não, amados. Ouvir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Né? Como o processo é longo, até me ajuda aí nessa questão mais técnica, é recomendado um espaço de uns 7 dias para a gente ter um outro encontro. Né? Até para digerir aquilo tudo, orar por aquela pessoa, às vezes alguns quinzenalmente e tal. Então o processo é longo, não tem nada rápido, fácil, nada. Fácil e rápido, tá? Então o seu problema pessoal exige acompanhamento pessoal, não disse relacionamento. Sincero, verdadeiro, que é o que Jesus fez e nos ensinou. Se relacionou com aqueles homens. Talvez não, a gente não vai ter condição de ter a mesma intensidade que Jesus, né? Pegar essas pessoas, vamos morar junto. Orar, eu disse não, morar junto. Viver de noite e dia durante 3 anos e meio. Não é bem por aí, né? A gente tem as nossas vidas também, né? Mas a questão é esse relacionamento, né? Então a gente promove na igreja
muitos relacionamentos superficiais e institucionais, poucos reais de fato. Poucos são reais. E a gente precisa desse extramuro, fora da igreja, continuar o relacionamento, né? Ainda mais com essas pessoas que a gente se propõe de fato a estar caminhando, tá? Conhecendo muito a sua intimidade. O acompanhamento pessoal envolve identificar-se com... então, o acompanhamento pessoal envolve, eu listei aqui 4 ou 5 pontos. Primeiro, identificar-se com a fraqueza e pecados das pessoas, isso eu acho muito importante. O acompanhamento pessoal envolve identificar-se com a fraqueza e pecados das pessoas. A tendência do conselheiro, muitas vezes, é ter um olhar de cima, né? Então você olha por cima assim, como se a pessoa fosse inferior e essa pessoa fosse a superior e está sobre ela lá orientando. Identificar-se com a fraqueza e os pecados dessas pessoas. Ou seja, amados, nós não podemos jamais ter o engano de que nós somos superior ou melhores diante de Deus do que aquela pessoa que está ali passando por aquela questão, embora seja como resultado de um pecado direto, inclusive. Sim. Né? Essa que é a questão. Que às vezes é o contingente da vida mesmo, a vida já é dura, a vida é complicada, é difícil mesmo, né? Quem falou outra coisa enganou mesmo, porque a vida é dura. E eu não falo, André, mas você é desanimado? Eu falo, não sou desanimado não, nem sou pessimista, que eu já falei isso para vocês, né? Nem pessimista nem otimista, sou um realista esperançoso. E a realidade é nua, crua, é difícil, a vida é complicadíssima, a gente vive debaixo do pecado. Pouquíssimas pessoas na história têm algumas facilidades, e olhe lá, mesmo assim. Então o que acontece? A gente precisa se identificar com a fraqueza e os pecados dessas pessoas. Porque o relacionamento não pode ser esse relacionamento hierárquico. Esse relacionamento onde a pessoa vê, o aconselhado veja o conselheiro como uma figura assim, com áurea, né? Não, amados, tem que ser uma pessoa que sejam assim iguais. Eu acho Jesus interessante no sentido, eu acho Jesus interessante em todos os sentidos, mas o que eu vou colocar aqui é o seguinte, que Jesus se identificou com o pecador. Ele precisava descer as águas, se batizar lá? O João Batista disse que não. Senhor, não, o senhor está invertendo o negócio aí, eu preciso ir para o senhor vem a mim. Mas por que Jesus desce as águas? É batizado por João Batista? Porque o batismo cristão tem um propósito, né? De confessar publicamente que nós fomos salvos e que o nosso Senhor é Cristo. É um símbolo que professa isso. Jesus não tinha essa necessidade de professar publicamente que ele foi salvo. Não tinha. Então o batismo de Jesus tem outro propósito. E ele disse, para cumprir toda a justiça. Ele estava se identificando com o pecador. Veja que coisa interessante. Jesus não poderia vir assim, numa natureza angélica? Poderia, mas, né? Assim como um anjo, ele teria menos sofrimento, muito menos sofrimento. Jesus teve sofrimento como todo ser humano teve. Por quê? Ele era um ser humano. Ele precisava disso? Não precisava. Teve que passar fome, frio, sono, cansaço, solidão, senso de abandono, traição. Tudo isso Jesus passou. Por que Jesus fez isso? Por que ele escolheu fazer isso? O texto de Hebreus, capítulo de número 4, verso 14, 15, 16. Eu não sei se tem 17, 18, mas se tiver, vamos até o final. Tem uma coisa boa aí. Eu acho que é 14. E agora? Hebreus, capítulo de número 4. 2 textos de Hebreus que eu quero ler com vocês. Lá no finalzinho da Bíblia, né? Capítulo de número 4, desde o 14. Capítulo 4, verso 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso aqui é toda a diferença. Verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então Jesus é um sumo sacerdote, não nos moldes religiosos do Antigo Testamento. Quem era o sacerdote do Antigo Testamento? Quem era essa figura?
Era um oficial do templo da religião que intercedia e atendia pessoas, né? O sacerdote era aquele cara que recebia a pessoa, estava lá numa angústia, numa complicação enorme, num pecado cometido, e vinha até ela para que essa pessoa, o sacerdote, ajudasse essa pessoa a se conectar com Deus, intercedia por ela. E o sacerdote fazia o que, amados? Mecanicamente, friamente, roboticamente, religiosamente, pegava o sacrifício, falava: baixa aí, miserável, põe a mão sobre o animal, corta a goela dele, tal, tá bom, vai para lá, vem outro. Era uma produção, amados. E vinha aquela multidão, e o sacerdote friamente fazia isso. Não se compadecia do pecador, fazia o seu papel como oficial da religião. Jesus é diferente, a Bíblia diz. O sacerdócio de Jesus não é como dessa antiga aliança, ele se compadece da gente. Olha que coisa interessante. Então, quando uma pessoa vai até Jesus, não é que Jesus intermedia, fala: o pai está aqui, ó, e faz essa ponte, né? Pai, ó, isso aqui, ó, pai, ó. Não, amados. Quando uma pessoa vai até Cristo, com a tristeza no seu coração, porque foi abandonado por pessoas queridas, Jesus pega essa questão, essa realidade, esse sentimento, ele traz para si, para dentro de si, e ele vai até o Pai, com essa pessoa dentro dele, esse sentimento, e ele sabe exatamente, e na limitação humana, o que essa pessoa está precisando, e a carência dela. Ele não fala como um Deus diante do Pai, ele fala como um ser humano, que sabe exatamente a limitação daquele ser humano pecador, porque ele também foi abandonado por pessoas queridas. Quando aquela pessoa está numa angústia, um pai de família, porque quer dar alimento para os seus filhos, e os seus filhos têm fome ou ele tem fome, e vai até Cristo. Cristo, ele de fato traz essa realidade, essa carência, essa angústia, essa tristeza em si, e vai até o Pai, porque ele sabe o que é padecer também fome. E tantas outras coisas, irmãos, que eu poderia falar das limitações humanas. Jesus sabe na pele. Então, pessoas que sofrem na vida, elas são muito mais eficazes para aconselhar as outras pessoas. Elas são muito mais sensíveis, mais humanas. Flui muito mais a graça de Deus sobre a vida dessas pessoas para alcançar as outras. Muito mais. Pode ter certeza, irmãos, que quando a pessoa chega até mim, e essa pessoa está com problema de drogas, não consegue se libertar, angustiada, não quer aquela vida, eu sei exatamente o que é isso. Quando essa pessoa chega até mim e ela tem uma grande frustração na sua vida, de não atender a expectativa dos outros e dela mesma, eu sei muito bem o que essa pessoa está passando. Quando a pessoa chega até mim e ela tem angústia e traumas porque teve uma ausência paterna ou não teve nem pai, precisou se virar na vida como um menino nas ruas, que não é fácil, eu sei muito bem o que essa pessoa está passando. Quando a pessoa chega até mim com angústia, um pai de família que está desempregado, eu sei muito bem o que essa pessoa está sofrendo. Quando a pessoa chega até mim e ela está numa angústia porque está passando um processo de quimioterapia, com 20 anos de idade, né? Uma possibilidade de viver, eu sei muito bem o que essa pessoa está sentindo. Quando a pessoa ela vem até mim numa angústia por causa de uma separação matrimonial, eu sei muito bem o que essa pessoa está sentindo. Quando essa pessoa chega até mim, ainda que novo, com a crise existencial e um peso existencial, querendo desistir da vida, eu sei muito bem o que essa pessoa ela está sentindo. Sabe por quê? Porque eu passei tudo isso. Deserto é a nossa escola, né? Não é? Agora a gente fica mais humano quando a gente sabe o sofrimento na pele. É preciso? Não é preciso, né? Deus me livre, eu não quero que todo mundo passe, mas é fato. Quem mais padece e sofre é mais sensível, mais humano e mais eficaz no processo de restauração na vida das pessoas. Mas posso dar um exemplo? Claro. Rapidinho. Meu irmão de sangue, ele voltou para Jesus tem pouco tempo. Por causa do sofrimento, ele veio para Jesus, né? Passou um período muito grande de relacionamento conturbado. E eles estavam na praia. E ali estava minha irmã, meu cunhado, minhas filhas, todo mundo. E chegou um rapaz que é usuário e começou a falar um monte de coisa. E ele falou assim, ele é o meu irmão negão, então só por assim, só por. Falou, rapaz, fala mais baixo aí.
Assim, aí ele, né, se espreitou e tal, aí resumindo, para não pegar tempo, ele foi o único que ele falou assim, poxa, né, teve outras situações e meu irmão chegou e falou para ele assim, ó, eu sei que não é você, esse jeito seu aí, não é você que está aí, você não é essa pessoa que você está mostrando ser, sabe? Ele falou assim, Deus, ele te conhece. Aí, quer dizer, ele se levantou e falou assim, eu sei que você não é essa pessoa que está assim, dessa forma assim. Aí, quer dizer, o que você falou aí, a pessoa que sofre, ela tem mais sensibilidade mesmo de ver. E propriedade. Eu não estou dizendo, amados, que quem não passa por esse processo não seja eficaz na mão de Deus, não é isso. Mas ainda ele ainda citou, nossa, você foi o único que me deu atenção aqui nessa roda assim, de pessoas, né? Sim. Então por isso que eu falei, o exemplo dele caiu aí nessa sua questão que foi levantada. Diga, Natália. Você passou por tudo isso, né? E mais algumas outras coisas que eu não citei aqui, porque talvez o que eu tenho para falar tu não suporta agora. Estou brincando, mas isso e algumas coisas mais, Natália. Algumas coisas mais. Oi? Mas é interessante, é isso mesmo. Vamos ler um texto de Hebreus, capítulo de número 2. Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 14 e ao verso de número 18. Ainda em Hebreus, capítulo 2, nós estamos falando do sacerdócio, da pessoa, ela se compadecer, se identificar com a fraqueza dos pecados, né? Estou pegando esses textos com essa pontuação, tá? Então, Hebreus 2, 14 ao 18 diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, né? Participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Tá? Então a gente percebe aqui que Jesus, ele como ninguém. Amados, entenda o que eu vou falar aqui, eu me preocupo em não ser para não ser mal entendido. Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não sabiam algumas coisas por serem Deus. Calma aí, ele é onisciente, ele não sabe todas as coisas. Tá. Deus não sabia o que era fome, Deus não sabia o que era solidão, Deus não sabia o que era cansaço, Deus não sabia o que era morte. Era Deus, não tinha experimentado essas coisas. Deus foi experimentar isso em Jesus, amados. Em Cristo Deus experimentou isso. E é por isso que Cristo é o sumo sacerdote, é o que intercede, é aquele que é eficaz. Porque ninguém mais do que Cristo tem essa proximidade com o Pai. Ninguém mais do que Cristo tem essa proximidade com o ser humano. Então ele consegue em si juntar os dois de uma tal maneira que ninguém, a religião, nada conseguia fazer. É por isso que Jesus morre de braços abertos, né? Aqui, ó, havia um abismo de separação entre os dois. E Jesus pega na mão de Deus aqui, ó, e na mão do homem. E nele, ele reúne essa comunhão e essa eficácia da vida que explode nele para sugar a morte que havia no homem. E essa distância santa que Deus não conseguia se aproximar do homem por ser um pecador. Então Jesus é essa eficácia. Agora está vendo, amados? Como se a gente não apresenta Jesus para as pessoas, não terão de fato nunca a reversão necessária para a vida dessas pessoas em angústia, em tristeza, em sofrimento e etc. e tal. Então a gente precisa pensar aqui, o acompanhamento pessoal envolve identificar-se com a fraqueza e pecado das pessoas, falar com Deus em favor das pessoas, Então nós oramos, intercedemos, né? Com choros, com lágrimas, com sentimento, nós oramos pelas pessoas que nós aconselhamos, nos envolvemos com elas. Nos envolvemos, inclusive, com os problemas delas. Agora, porém, a gente precisa ter muito cuidado
para não querer absorver as questões emocionais de meio mundo, que aí não dá. Não é? Senão a gente adoece. A pessoa fica boa e a gente adoece. Ainda mais pastores, né? Exato. Então, olha o equilíbrio que a gente tem, o desafio de não ser esse frio mecânico, religioso e, né, só dá lá uma meia dúzia de palavras e versículo e vai para lá e tá tudo certo, resolve para lá. E também não ser essa pessoa que quer abraçar, carregar no colo e, né, e absorve as questões emocionais, porque aí vai adoecer. Então, o desafio é ter esse equilíbrio, né? A ser essa pessoa humana, sensível, que se identifica, mas também tem muito cuidado, porque a gente não dá conta de carregar todos os problemas, ou nenhum problema, né, emocional, cargas emocionais, melhor dizendo, das pessoas. Só Jesus tem condição de fazer isso, como ser humano. Aí Eu absorvi muito, sofri muito, fiquei doente com eles, a ponto de entrar em depressão, de não querer ver gente. Sim. Porque a gente não aguenta, né? É um peso muito grande você pegar as questões emocionais das pessoas e trazer para você. Não dá conta, amados. Nós temos nossas limitações. A gente não dá conta das nossas demandas. Imagina das outras pessoas. Agora, o equilíbrio. Nem ser esse frio, nem ser essa pessoa mecânica, né? Tal, e também não ser essa pessoa que absorva muito. Então, a gente deve falar com Deus em favor das pessoas, orar por elas de fato, e falar com as pessoas a favor de Deus. Olha o meio que a gente se colocou. Né? A enrascada a gente colocou no meio. Olha só. Então, falar da pessoa para Deus e de Deus para a pessoa. Percebam como essa questão mesmo de trazer o relacionamento dos dois, redirecionar essa pessoa à comunhão com Deus, ela cristã ou não, né? E outro ponto aqui que eu coloquei também, acho que para a gente encerrar, identificar-se com a fraqueza e pecado das pessoas. Vamos ler o texto de Gálatas capítulo 6, identificar-se com a fraqueza e pecado das pessoas. Parece igual ao primeiro ponto, né? Que é identificar-se com a fraqueza e os pecados das pessoas. Mas aqui, eu quero trazer, na verdade, a mesma frase. Mas eu quero trazer... É verdade. É o segundo ponto aqui. Não, é o terceiro que é o primeiro. Ai, meu Deus do céu, eu estava doidão quando eu... É o terceiro que é o primeiro, mas agora eu quero trazer um embasamento bíblico. Isso aqui é pegadinha para ver se você estava ligado, anotando aí. Um dia um professor disse assim para mim: o pastor não comete erros, ele se equivoca de vez em quando assim. É nada, a gente erra, né? E erra feio. Eu estou vendo aqui, eu falei: mas Jesus, o que aconteceu? Mas é propósito de Deus, a inscrição está aqui. A gente vai. Isso, obrigado. Oh, gente boa demais, você vê? Como é bom dar aula para os irmãos. Que coisa boa, só ajuda a gente. Gálatas capítulo 6, meu pai, deixa eu pôr um vermelho aqui, ó. Esse negócio aqui não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver, deixa eu arriscar aqui. Aguinha, né? Água benta. Água abençoada por Deus. Gálatas capítulo número 6. Então vamos retomar, fazer uma recapitulação aqui do primeiro ponto. Identificar-se com a fraqueza e pecado das pessoas. Gálatas capítulo de número 6. Paulo, ele diz da seguinte forma: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, só para os espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Deixa eu começar aqui o verso 2 também. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Deixa eu ler o 3 que eu acho que também vale. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Olha que coisa interessante. O texto aqui do verso 1, encaminhai o tal, essa palavra encaminhai no original remete a um reparo. Restaurar. Isso, restaurar, né? Então aí já ajuda bastante. Olha como as versões elas já encurtam o caminho, né? Não precisa nem do professor para explicar, aí vai acabar com a minha profissão também. Restaurar, encaminhar, restaurar, reparar. A ideia é essa, de uma rede, tarrafa que chama aqui, né? Uma tarrafa, uma rede que após a pesca teve danos e ficou lá danificada.
Então, encaminhar aqui é reparar, é restaurar, é reconstruir. É isso que o texto diz. Alguém foi pego em alguma ofensa, lá, você que é espiritual, repare, restaure, e sempre olhando por ti mesmo. Tome cuidado, para que você não caia... Oi? Com humildade, né? Então, olha que coisa interessante, amados. A gente se identificar nesse sentido, que nós não somos mais. E que a gente tem que ter sensibilidade humana e humildade para tratar com essa pessoa, entendendo que nós somos só parte do processo e que, inclusive, o conselheiro, ele não só aconselha, mas precisa ser aconselhado, né? Então, a gente vai perceber que todos nós estamos no mesmo processo. Quem é o conselheiro? É aquele que sabe tudo, lida bem com tudo? Não. Não. É aquele que se dispôs na mão de Deus para ser canal de bênção e abençoar as outras pessoas e que aceita também ser abençoado e ser aconselhado, não é? Porque a gente não pode formar pessoas que têm um engano, a ilusão que elas são as pessoas que vão ser agora usadas por Deus, assim, o suprassumo, né? O top das galáxias. E Paulo diz em Gálatas que não tem top das galáxias, que quem pensa que é top engana-se a si mesmo, né? Então, Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.